A Copa Pinhais de Marcas e Pilotos tem o patrocínio de Hipervisão, Ramos Car, Corujão, Vevais Express, Yes Rent a Car, Caixistron e Grupo Lelac. O site oficial é o www.associaçãodepilotos.com.br. Copa Pinhais, categoria Turismo 5.000, oitava etapa, primeira bateria no Autódromo Internacional de Curitiba. Já vemos os carros no grid de largada. Na primeira posição da categoria A, Eduardo Berlanda. Em segundo, Marco Garcia. Em terceiro, Maurício Reuter. E na quarta posição, Armin Kliwer. Pela B, o pole position é Marco Aurélio Garcia. Em segundo, Joelson Capistrano. E na terceira posição, Oswaldo Scher. Os três primeiros de cada categoria. Vai ser dada a largada. Larga bem o piloto Eduardo Berlanda, defende a sua posição com o Marco Garcia e mantém a pole position. Aí vem o Eduardo Berlanda para fazer a primeira curva na primeira posição. Já lá atrás, na categoria B, o Marco Aurélio Garcia perdeu algumas posições e o líder é o Joelson Capistrano, seguido de Oswaldo Scher. Ali na freada, o Marco Aurélio Garcia acabou perdendo algumas posições. Vamos acompanhando aí a primeira volta. Na primeira posição, Eduardo Berlanda. Em segundo, Marco Garcia, recebendo a pressão ali do Maurício Reuter. E lá atrás, a gente já vê o Marco Aurélio Garcia na terceira posição. O Marco, que havia largado em primeiro, já aparece na terceira posição pela B. O Joelson Capistrano em primeiro, o Oswaldo Scher em segundo e o Marco Aurélio Garcia com o carro 92 apareceu ali na terceira posição. Essa ainda aí completando a volta no circuito do Autódromo Internacional de Curitiba. As disputas ainda continuam, a pressão aí que recebe o Marco Garcia, Maurício Reuter pressionando o Marco Garcia ali no S de alta. Ó o quero-quero atravessando a pista do Autódromo Internacional de Curitiba. Tem carro lá atrás, que é o carro de número 92 do Marco Aurélio, também deu uma escapadinha, levantou um pouquinho de poeira. O carro número 99 do Joelson Capistrano, que é o líder da categoria B. Aí vem o líder para completar mais uma volta. Esta que é a oitava etapa, a primeira bateria da categoria Turismo 5.000, etapa realizada no Autódromo Internacional de Curitiba. Aí você observa o carro de número 8 do Maurício Reuter e também depois vem aí o carro do Oswaldo Scher, carro número 6 na segunda colocação da Marcas B. Da categoria B, aliás, da Turismo 5.000. Mais uma vez na liderança o Eduardo Berlanda, com uma certa tranquilidade aí nessas primeiras voltas. Desta que é a oitava etapa, primeira bateria da Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, categoria Turismo 5.000. Aí o carro número 21, número 17, aliás, do Rodrigo Drux, parece dando uma rodada. Mais uma vez observamos aí o Eduardo Berlanda, recebendo a pressão ali o Marco Garcia do Maurício Reuter. O carro de número 71 do Franzói fazendo a ultrapassagem. E também ali no retorno, pelo que a gente observa, já perdeu a posição. Ele fez a ultrapassagem e perde a posição logo em seguida. Aí você vê o Eduardo Berlanda, o Marco Garcia, aí o Scher acostumado aí com os ralis, já vem com o carro meio de lado. Aí o carro de número 17 do Rodrigo Drux, fazendo o S de alta, completando ali o S de alta. Os pilotos percorrendo mais uma volta aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Oitava etapa, primeira bateria, Turismo 5.000, categorias A e B, correndo aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. Olha aí o Eduardo Berlanda recebendo a pressão do Marco Garcia, tenta fazer a ultrapassagem, coloca de lado, e lá atrás vem o carro de número 8 do Maurício Reuter, só observando e aguardando essa briga entre os dois primeiros colocados da prova. Aí vem também o carro de número 42 do Richard Hendrick, fazendo freada do S de baixa. Aí a gente vê o Eduardo Berlanda recebendo a pressão do Marco Garcia. E o Eduardo Berlanda tenta se defender como pode para manter essa primeira posição. Mais uma vez a gente vê o carro de número 17 do Rodrigo Drux, que dá uma escapada, vai dar uma passeada na grama, para na contramão com todo mundo ali, vai ajeitar o seu carro, o carro número 17, e volta para a pista o carro 17 do Rodrigo Drux, que é da dupla Rodrigo Drux e Odair da Costa Júnior.
Aí continua a briga entre os primeiros colocados de cada categoria. O Armin Cleaver ali apareceu, o carro de número 11, fazendo a ultrapassagem, o carro de número 99 do Joelson Capistrano. E aparece mais uma vez o Eduardo Berlanda ainda na primeira posição, sendo mais uma volta completada. Eduardo Berlanda recebendo a pressão do Marco Garcia. Aí o carro de número 99, o Joelson Capistrano, recebendo também a pressão do Marco Aurélio Garcia. É a briga aí dos Garcias na categoria A e na categoria B. Eduardo Berlanda completa mais uma volta na primeira posição. Aí o Marco Garcia tentando fazer a ultrapassagem. Aliás, o Joelson Capistrano tentando fazer a ultrapassagem no carro. Aliás, o carro número 92 do Marco Garcia realmente fazendo a ultrapassagem no Joelson Capistrano. Colocou de lado a lado, mas pelo que a gente observa, ele ainda não conseguiu fazer a ultrapassagem. Aí o carro número 2, que é o líder, Eduardo Berlanda, completa mais uma volta. O Marco Garcia também completou. E aí você vê a ultrapassagem agora sim, do Marco Aurélio Garcia, ultrapassando o carro do número 99, o Joelson Capistrano. E também vai ter uma modificação aí na primeira posição, hein? A gente vê lado a lado o Marco Garcia tentando ultrapassar o Eduardo Berlanda, coloca lado a lado e faz a ultrapassagem. O Marco Garcia assume a primeira posição da prova desta primeira bateria, a 8ª etapa da Copa Pinhais, categoria Turismo 5000 no grupo A. Já na categoria B, o líder continua sendo o carro número 6, né? Oswaldo Scher. Oswaldo Scher fez a ultrapassagem ali, é o novo líder da prova. E aí a gente observa mais uma vez o carro 44, o Marco Garcia na liderança, recebendo a pressão do Eduardo Berlanda. E mais uma volta completada. Ali daí o carro do Maurício Reuter chegando também nos líderes da prova. E aí a gente vê o novo líder da Turismo 5000B, categoria B, que é o Oswaldo Scher. Passando aí o carro número 34 do Max Mortz, se vai acompanhando. Marco Garcia mais uma vez mantém a liderança, continua na corrida na liderança, o Marco Garcia, seguido de perto ali pelo Eduardo Berlanda. E no grupo B ali a gente vê o segundo colocado, que é o Marco Aurélio Garcia, que continua recebendo a pressão do carro número 99, que é do Joelson Capistrano. Aí o Marco Garcia completando mais uma volta. O Armin Cleaver coloca de lado ali, vai tentar fazer a ultrapassagem e assumir a terceira posição. Assume a terceira posição, o Armin Cleaver faz a ultrapassagem em cima do Maurício Reuter. Mas o Maurício não deixou muito barato não, hein? Continua defendendo a sua posição. Aí a gente vê o carro 71 do Franzói. Logo atrás dele aparece o Anderson Andrade. Dá uma levantadinha ali na traseira do seu Ômega. Nesta etapa, 8ª etapa, primeira bateria da Copa Pinhais, categoria Turismo 5000. Aí o carro número 11, que é pilotado pelo Armin Cleaver, está na terceira posição. Vem ali de lado. O Marco Garcia respira um pouquinho, tira uma diferença aí, deixa uma diferença entre ele e o Eduardo Berlanda, que está na segunda posição. E aí aparece o segundo pelotão com o Armin Cleaver e Maurício Reuter. Carro de número 8 do Maurício Reuter. E aí a briga continua. Carro número 92 do Marco Aurélio Garcia e o Joelson Capistrano. Em função dessa briga, o líder Oswaldo Scher conseguiu se distanciar e vai indo aí para conseguir a vitória nessa primeira bateria do grupo B. Aí o carro de número 14 do Anderson Andrade. Aí a gente vê o carro de número 6 do Oswaldo Scher, o líder do grupo B da Turismo 5000. E aí aparece novamente o líder, o Marco Garcia, seguido pelo Eduardo Berlanda. O Armin Cleaver dá uma escapada ali atrás, levanta um pouquinho de poeira. Com isso o Maurício Reuter se aproxima novamente e a briga continua. Aí você vê a briga entre o carro 92 e o 99. É a melhor briga aí dessa prova, dessa etapa, da primeira bateria, desta 8ª etapa, entre o Joelson Capistrano e o Marco Aurélio Garcia. Marco Garcia agora completa mais uma volta na liderança. Aí aparece o carro número 42, que é do Richard Heydrich, fazendo ali a curva do S de baixa.
O carro 92 do Marco Aurélio Garcia continua recebendo a pressão do Joelson Capistrano. Essa briga vai até o final da prova, pelo jeito. Aí a gente vê mais uma vez o Marco Garcia, seguido pelo carro de número 2, o Marco Garcia 44, do carro de número 2, o Eduardo Berlanda. É a Copa Pinhais de Marcas e Pilotos, categoria Turismo 5.000, oitava etapa, primeira bateria. Aí o Oswaldo Scher, o líder da categoria B. Na primeira posição, o Marco Garcia é o líder na categoria A. Aí aparece o Marco Garcia, logo atrás dele o Eduardo Berlanda, e um pouquinho mais para trás aparece o carro de número 11 do Armin Kliwer. Aí aparece mais uma vez o Marco Aurélio Garcia e o Joelson Capistrano. É a briga também desses dois pilotos. Mais uma volta sendo completada, os carros na curva da vitória. Vem aí o Armin, já vem fazendo de lado ali aquela curva, olha aí, ó. De novo, o Marco Aurélio Garcia levanta a poeira e vai perder a posição. E os dois lado a lado na curva da vitória. O Joelson Capistrano coloca lado a lado e faz a ultrapassagem no Marco Aurélio Garcia. E agora, abrindo a última volta, o Marco Garcia, seguido pelo Eduardo Berlanda. Em terceiro lugar, o Armin Kliwer. Aí os três primeiros da categoria A. Aí o carro número 6, que é o Oswaldo Scher, mantendo a liderança. Em segundo lugar, ele o carro 99 do Joelson Capistrano, que fez a ultrapassagem em cima do Marco Aurélio Garcia. Esta que foi a briga da prova como um todo, né? Os dois brigaram a corrida inteira e o Joelson Capistrano acabou assumindo a segunda posição da categoria B. A última volta sendo completada. Aí você vê o Marco Garcia, seguido pelo Eduardo Berlanda. Agora o número 14 do Anderson Andrade, o carro número 14. Também os carros completando a última volta. Aí você vê o líder da categoria B, o Oswaldo Scher. Em segundo lugar, o Joelson Capistrano. E em terceiro, o Marco Aurélio Garcia. Os três primeiros da categoria B. Aí aparece o carro do Max Moore, com o carro número 34. E aí vem o líder para completar a volta. Esta aqui é a última volta desta primeira bateria. Aí aparecem os líderes de cada categoria. Passou ali agora o Anderson Andrade. Agora a gente vê na categoria B, na primeira posição, o Scher. Carro de número 6. O Marco Garcia vai entrar na curva da vitória para receber a bandeirada. Vem aí o Marco Garcia, seguido pelo Eduardo Berlanda. Oswaldo Scher na categoria B também vai fazendo a curva da vitória. Os pilotos vão receber a bandeirada de chegada desta primeira bateria. Vem Marco Garcia, recebe a bandeirada, vence a primeira bateria. Na primeira bateria ficou Marco Garcia em primeiro, Eduardo Berlanda em segundo, Armin Kliwer em terceiro, Maurício Reuter em quarto e José Carlos Franzói na quinta posição. Na categoria B, Oswaldo Scher em primeiro, Joelson Capistrano em segundo, Marco Aurélio Garcia em terceiro, Max Moore em quarto e Marcos André Garcia na quinta posição. Aí o pódio da categoria B, a gente vê o Scher recebendo aí o seu troféu de primeiro lugar, os pilotos recebendo os seus troféus. Agora observamos o pódio da categoria A. O Marco Antônio Garcia recebe o troféu na primeira posição, Eduardo Berlanda em segundo. A Copa Pinhais de Marcas e Pilotos tem o patrocínio de Hipervisão, Ramos Car, Corujão, Vevais Express, Yes Rent a Car, Caixistron e Grupo Lelac. O site oficial é o www.associaçãodepilotos.com.br.